Salve, salve, galerinha! Adam Abbas. Michael Alexandre. E hoje vocês vão acompanhar a gente para discutir um pouquinho mais sobre termogênicos. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bora com nós! Bom, termogênico nada mais é do que uma substância ou conjunto de substâncias que podem aumentar a atividade metabólica no nosso organismo, produzindo como um dos efeitos secundários o quê? Um aumento na temperatura corpórea. E isso devido ao quê? A um pouco do gasto energético que é perdido na forma de calor. Uma das principais substâncias que a gente tem hoje presentes nos termogênicos que estão legalizados aqui no Brasil é justamente a cafeína. E a gente vai discutir um pouquinho hoje o que é cafeína, suas funções no organismo, beleza? E também quais são as possíveis associações que podem ser feitas junto à cafeína para poder maximizar a atividade termogênica. Se a gente fosse parar para analisar, uma xícara de café expresso apresenta em média aí de 30 a 50 miligramas de cafeína. Um pouco mais. Um pouquinho mais? Chega até 100 miligramas. Caramba, que belo expresso esse, hein? O expresso chega até 100 miligramas. Ok. Já os suplementos de cafeína disponíveis no mercado apresentam uma média de 4 vezes mais do que isso que a gente encontra num café expresso, certo? Então, qual que é a ideia? Esses suplementos acabam funcionando como potencializadores daquilo que a gente pode encontrar nos nossos alimentos. Certo. Mas por que cafeína teria então essa atividade termogênica, lipolítica? Vamos pensar então de duas formas, gente. A cafeína, devido à sua estrutura que a gente conhece como trimetilxantina, ela tem maior possibilidade de atravessar uma membrana que a gente chama de barreira hematoencefálica. Por essa razão, ela é conhecida também pela sua atividade estimulante no sistema nervoso central. Para quem não sabe, essa barreira hematoencefálica é a barreira que separa o cérebro do periférico, do corpo, tá? Então essa barreira ela é muito seletiva e não é qualquer coisa que passa por lá. Imagina qualquer coisa entrando num dos órgãos mais nobres do seu organismo. Uma vez que a barreira impede a passagem dessas substâncias, mas permite a da cafeína. O que a cafeína pode fazer em nível central, Mike? Ou seja, no sistema nervoso? A cafeína, ela atua através de um receptor. O que é receptor? É uma estrutura da célula que recebe a substância, certo? E ela atua nessa estrutura inibindo a atividade de outra substância que é anti-excitatória, que é a adenosina. Isso por si só já aumenta a atividade estimulante. E aí vem aquela questão, se você está com mais estímulo central, você tem maior ímpeto a realizar atividades. Seja para estudo, não é à toa que a cafeína também é um componente nootrópico, ou seja, aumenta a sua capacidade cognitiva, mas também aumenta o quê? Seu desempenho atlético, porque ela vai retardar... Vai retardar principalmente a fadiga central, ou seja, aquele cansaço, aquela sinalização para que você pare de realizar a atividade. Isso é uma das formas que a cafeína pode atuar como estimulante. E isso automaticamente já aumentaria a sua atividade física e aumentaria também o quê? A sua atividade termogênica. Muito bom. E em nível periférico, Michael, como é que a cafeína atua? Ainda é um pouco controverso devido a boa parte dos estudos serem animais, certo? Mas como ela poderia atuar também em nível periférico? A cafeína é um inibidor de uma enzima chamada PDE. Essa enzima é responsável por inibir a quebra de gordura. Então a cafeína inibe essa enzima e automaticamente ela estimula a quebra de gordura, que é a famosa lipólise. Outro ponto interessante que foi encontrado em estudos foi que a cafeína contém atividade estimulante da contração muscular, através do aumento do influxo de um íon chamado cálcio, que promove maior contração. Então a cafeína estimula maior entrada de cálcio no músculo, o que acarreta em maior contração muscular. Isso também ajudaria a melhorar a performance. Dessa maneira, então, a gente tem aí um agente estimulante que, quando associado à atividade física, com certeza vai aumentar a atividade termogênica, justamente porque aumenta a demanda energética. Você treina mais, você gasta mais energia e mesmo que você esteja numa dieta normocalórica, você consegue o quê? Entrar em déficit calórico. Porque você aumenta o gasto energético. Exatamente. Bom, só que tem um problema. Às vezes uma dose muito pequena de cafeína não é suficiente para poder induzir o que a gente chama de atividade termogênica.
ela pode induzir atividade cognitiva, justamente porque o tecido neural ele funciona com concentrações muito menores do que outros tecidos para estimulação de diversas substâncias. Sim. Só que e para atividade termogênica na periferia? Quais seriam as doses efetivas? Hoje temos uma recomendação, que é de 3 a 6 miligramas por quilo peso, ou basicamente um protocolo padrão é de 210 a 420 miligramas, que é estipulado pela Anvisa, ou seja, o que é recomendado como seguro. Já havia alguns estudos trabalharem com até 10 miligramas por quilo peso, tá? O que pode variar também de um indivíduo de 70 quilos, de 700 miligramas até 1 grama, que é o máximo permitido pela legislação. Certo, mas com certo grau de segurança ainda questionável. Sim. Já vi casos, inclusive, de estudantes de medicina chegarem a usar umas 5, 6 gramas de cafeína e tiveram graves problemas onde foram parar até na UTI. Sim. Então, como o Adam falou, apesar de ser um composto contido no alimento, em doses extremamente altas, pode vir a causar problemas e até mesmo, em situações excepcionais, pode levar a óbito. E outro ponto que é importante também ressaltar da cafeína, ela tem um grau de saturação. Então, um determinado período, quando você usa ela constantemente, ela vai perdendo eficácia. Vai perdendo eficácia. Isso vai diminuindo o efeito da cafeína e automaticamente vai necessitando de doses maiores, o que não é recomendado. O que é recomendado? Por um certo período, você cessar o uso até você sensibilizar novamente a cafeína ao composto, para depois, então, voltar com doses semelhantes, para que você novamente tenha os efeitos benéficos. Sendo assim, então, quais seriam os melhores momentos para a gente estar fazendo a administração de cafeína para ter um melhor aproveitamento das suas atividades termogênicas? Na verdade, se recomenda 1 a 2 horas antes do treino. Até pelo tempo de vida útil dela no organismo, 1 a 2 horas antes do treino está de bom tamanho. Só cuidado para tomar ela, principalmente as pessoas mais sensíveis à cafeína, tomá-la próximo ao horário de dormir. Isso. Que aí você pode ter insônia. Sim. Bom, então agora a gente entra numa outra questão que é legal, a gente está discutindo aqui no nosso vídeo também. São 2 produtos que a gente tem na Iridium, para que vocês saibam exatamente como utilizá-los, certo? E fazer o uso correto, que seria o Chimera e o Chimera Extreme. Para diferenciar os dois, basicamente o Chimera é uma suplementação de cafeína, certo? E o Chimera Extreme seria cafeína associada ao MCT e também a cafeína, a substância cafeína, ela está contida em pequenos glóbulos que a gente chama de sistema time release. Basicamente, o que seria a ideia do Chimera Extreme? A gente teria o MCT como sendo uma fonte rápida de energia para a realização de atividade física. Para quem não sabe o que é MCT, são gorduras que têm estrutura menores das gorduras normais, que a gente observa em óleos, tá? Por exemplo, em azeite, em soja, são gorduras de tamanho longo, tamanhos maiores. O MCT são gorduras menores que no mecanismo de absorção, elas são mais rápidas. E isso pode, então, favorecer um fornecimento de energia mais rápido para o organismo. E o sistema time release basicamente é um sistema no qual a gente vai ter liberação de forma prolongada. Logo, no caso do Chimera Extreme, não se recomenda a administração de 1 a 2 horas antes do treino. Justamente porque a liberação vai ser mais controlada. Pode ser que durante o seu treino você não tenha a liberação esperada, certo? E consequentemente não vai ter aproveitamento 100% da atividade da cafeína. E também, se você treinar muito à noite, por exemplo, não muito à noite, mas por exemplo, você treina às 6, às 18 horas. Aí você faz a administração dele 1 hora antes, às 17. Entretanto, ele vai ter um tempo de ação prolongado, vamos dizer assim, até 8 horas após a administração. Ou seja, pode ser que lá à noite, quando você já estiver deitando, você ainda tenha atividade da cafeína. E você vai sofrer novamente com efeitos de insônia. Se você treina à noite, é recomendado você dar um intervalo muito maior, respeitando esse tempo de vida útil da cafeína. Então, vamos colocar em números em até 5, 6 horas antes de dormir. Sim. Porque assim você acaba não tendo problemas com sono e ainda você obtém os benefícios da cafeína. Isso tem que levar uma coisa em conta também, né? Isso aí vai muito de organismo para organismo. Sim. Tem pessoas que metabolizam mais rápido a cafeína, ou seja, eliminam mais rápido do organismo. Tem pessoas que acabam metabolizando de forma mais lenta, logo elas vão sofrer com os efeitos durante um período mais prolongado. Ou seja, escute seu corpo também. Então, galerinha, não adianta vocês quererem tomar Chimera 1 a cada refeição, beleza?
É 1 comprimido ao dia, no máximo 2, dependendo da forma que você organiza o seu protocolo. Então, se você curtiu, aproveita então, dá um pulinho aqui na nossa loja virtual, www.iridiumlabs.com.br, e conhece um pouquinho sobre a nossa linha de suplementação e nossa linha de roupas fitness também. Demorou? Eu queria agradecer o espaço aqui da Gigo Academia por estar cedendo para a gente fazer a gravação. Se você gostou, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, segue eu e o Mike nas redes sociais, segue a Iridium Labs e agradecer ao Mike também por mais uma presença nos vídeos. Obrigado. Demorou, galerinha? Eu agradeço. É nóis e até a próxima.